Olá, eu sou a Patrícia e essa é a síntese do meu trabalho de iniciação científica com a orientadora Roseli sobre o uso de ferramentas sensoriais imersivas em um museu, em especial no MIS. Essa é a agenda dessa apresentação, formada pelo contexto e objetivo de pesquisa, seu referencial teórico, métodos, resultados e conclusão. A importância dos museus e exposições imersivas, o nosso campo de estudo, na geração de um fluxo financeiro é um fator importante. Além da formação de empregos e salários, eles incentivam a atividade econômica e criativa da região. Essa foto é da exposição da Tarsila do Amaral de 2019 e teve o maior público nos últimos 20 anos do MASP. Esse evento garantiu, além da receita da própria instituição, um impacto financeiro positivo nos estabelecimentos ao seu redor e na cidade inteira. O objetivo desse trabalho, então, é investigar a atuação do marketing sensorial nos museus e exposições imersivas em um contexto de economia de experiência, período histórico que determina a ação e percepção desses agentes. Além disso, esse projeto constrói a sua análise por meio do estudo sobre a memória e aprendizado, que pode ser construído a partir de estímulos físicos e de tecnologia, como o de som e multimídia, e assim o intuito não é abolir a estrutura clássica dos museus, que admite o visitante como observador passivo, mas agregar ao setor um novo jeito de planejar uma exposição que interage fisicamente com o visitante. Trazendo um pouco do referencial teórico, o estudo mais antigo que foi encontrado foi desse pesquisador Albert Parr, que foi diretor do Museu de História Natural de Nova York. Ele, nos anos 60, escreveu um artigo sobre a disposição dos objetos em um museu e o quanto ele não leva o visitante para um caminho que o deixa intrigado e causa aquilo que ele chama de fadiga de museu. Assim, ele é o primeiro autor que sugere a análise desse aparelho cultural como a de uma vitrine de uma loja, sugerindo levar o cliente por uma rota e propósito específico de forma mais assertiva. Apenas nos anos 80, esse assunto sobre marketing em museus é retomado. Agora, sobre os conceitos abordados, a gente tem o próprio marketing de serviços, cujo museu se adequa à classificação de processamento de estímulo mental, ou seja, a atividade do visitante é intelectual dentro de uma exposição, e depois a experiência dele, que pode conter entretenimento, educação, escape e estética. E a cocriação também é importante, é baseada no envolvimento e conexão, que depende da relação entre quem fez a exposição e o público, considerando a necessidade de fazer com que cada um deles participe e personalize sua visitação. E depois disso foi analisada a imersão como experiência multissensorial, que altera sentidos e sentimentos, incluindo o público no espaço. Ainda mais 3 conceitos analisados foram a emoção, que propicia a memória por meio do amor, alegria e surpresa positiva, já que facilita o aprendizado porque torna a absorção do conhecimento mais claro cognitivamente. Depois o marketing sensorial, que se utiliza de sensações para premeditar a memória e sentimentos mencionados no último conceito. E por último, o som e multimídia, que auxilia na imaginação e, consequentemente, a emoção e envolvimento do público. Sobre a metodologia utilizada, foi feita uma pesquisa qualitativa de um estudo de caso de um museu, no caso o Museu da Imagem e Som, e 2 exposições dele, uma em cada estrutura, Samsung Rock Exhibition Ritali e Portinari para Todos. A coleta de dados foi feita por meio da observação participante e entrevistas semi-estruturadas com um educador de cada exposição. A análise de dados consiste em relacionar cada caso com um referencial teórico de forma paralela e entre si. E aqui podemos ver as exposições lado a lado, que trazem propostas diferentes em cada espaço, enquanto em Portinari para Todos a ideia é trazer a história e obra de um artista por meio de recursos tecnológicos, o que inclui som e multimídia, ele não se utiliza de nenhum acervo real no espaço. Paralelamente, em Samsung Rock Exhibition Ritali, o público vê um acervo físico da própria cantora e da sua família, com objetos, cenários e figurinos originais para contar a história dela, que também é acompanhado por som multimídia, principalmente porque é um elemento essencial da sua carreira. Sobre os resultados obtidos da observação participante em entrevistas, podemos separar em 4, e o primeiro deles é o valor da experiência. Retomando as características que formam o conceito da experiência, é possível perceber nas 2 exposições o entretenimento formado por estímulos externos, a educação que envolve o visitante intelectualmente, o escape com a participação ativa do público e a estética, que traz a atividade de observação passiva também. Na primeira imagem, existe uma maquete aberta ao toque do público e uma lousa interativa em que bastava colocar à luz o celular para descobrir uma obra escondida do pintor e assim estudá-la de forma cativante. E do lado, a imagem mostra uma colagem feita pela artista, que mostra mais do que a sua carreira de cantora e abre espaço para o aprendizado sobre a vida pessoal dela. Os entrevistados, ao comentar sobre as 2 exposições, especialmente a localizada no Miss Experience, do Portinari,
relataram que elas levam em consideração o uso de novas tecnologias e o desafio de lidar com a dispersão do público, que está acostumado com imagens muito rápidas, mídias de poucos segundos também. Agora, como segundo tópico, a gente tem a imersão sensorial e o uso de multimídia está muito presente nos dois ambientes. No primeiro é mostrado um espaço imersivo com a reprodução das obras do Portinari em grande escala, com sacas de café e músicas, e na segunda imagem tem a criação de um cenário e de um dos palcos que a cantora se apresentou, com telões mostrando a performance na época. Ambas interferem nos 5 sentidos do visitante. E, além disso, o André, que foi o educador da exposição do Portinari, comentou sobre como as experiências sensoriais cativam os visitantes por se utilizarem de muitos estímulos intelectuais e físicos, o que propõe o convite de retorno e renova a impressão de como funciona um museu. A cocriação e interação foi um fator determinante para Albert Parr, no sentido de criar um caminho que conta uma história, e tiveram espaços que proporcionaram essa experiência aos visitantes. A sala do ateliê, a primeira imagem de quadros, é um ponto de foco porque, diante de muitos estímulos em todos os lugares, existe um ambiente silencioso de retratos que chama a atenção do visitante. E a educadora da exposição da Rita Lee, na imagem ao lado, comentou que a interação também parte do que é visto e ouvido, e nela as pessoas dançavam, liam, escreviam bilhetes e investigavam o ambiente por detalhes. Então é relevante perceber o papel do visitante de explorador, mesmo que em um caminho já delimitado pela produção, por meio de uma visão cenográfica que causa experiências diferentes para cada visitante. Além disso, logo na entrada da exposição, o visitante era recebido com uma mensagem da própria artista que está nessa segunda imagem. Por fim, o aprendizado e envolvimento de cada exposição se deu de maneira única. Enquanto em Portinari para Todos, a ideia foi revisitar um artista tradicional da história brasileira e rever sua história e sua obra de maneira nunca vista antes, por meio de tecnologia e interpretação da própria equipe. Em Samsung Rock Exhibition Rita Lee, a proposta foi conhecer uma história contada em primeira pessoa, com materiais pessoais de profundidade sobre a personalidade e ideais da própria artista, como lutas sociais registradas nas fotos. E como conclusão, essa foi a síntese do trabalho, organizada pelo referencial teórico e estudo de 2 exposições do museu, do Portinari e da Rita Lee, com conceitos aplicados aos resultados vindos das entrevistas semi-estruturadas e observação participante, resultando nessa conclusão que eu vou apresentar agora. Percebe-se o maior aprendizado dessa pesquisa foi o preenchimento de uma lacuna teórica sobre o tema de marketing e administração em museus, que existe em periódicos nacionais de administração, museologia e marketing, especificamente a questão da exposição imersiva de um museu como ferramenta de atração de um público e a percepção dela como veículo de educação. Paralelamente, a contribuição também se reconhece no bem-estar econômico desse setor dentro da economia criativa. Como futuros estudos, vale a pena explorar essa lacuna teórica comentada, e 2 sugestões seriam sobre a inclusão de um grupo específico, como de pessoas com deficiência, ou um tema de pesquisa que conta com outra metodologia focada na percepção dos visitantes. Muito obrigada à FGV e ao CNPq e à minha orientadora Roseli. O relatório completo está disponível no link. Qualquer dúvida ou comentário, eu estou à disposição.